Igreja, hoje foi o segundo dia em que nós tivemos ser igreja onde nós moramos, onde nós residimos. Porque a Bíblia diz que a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Somos a igreja imaculada, santa e pura e preparada para morar com Ele na glória. Como nós somos igreja, nós temos de viver como igreja em todo tempo, pois a Bíblia diz assim: em todo tempo seja o seu vestido e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que nós precisamos lembrar a cada momento, que nós como igreja temos de ser um. Temos de ser um em toda maneira de viver, em toda maneira de agir, em toda maneira de andar. Temos de ser um nas decisões que nós tomamos na nossa vida, nas decisões que nós tomamos como igreja. Igreja é para um sentir a dor do outro, é para um chorar com o outro, é para quando nós estivermos nas provas, todos nós estarmos juntamente com o mesmo propósito de morarmos na glória, encontrarmos com Jesus nas nuvens e entrarmos com Ele no céu como noiva. Se muitas vezes você, como igreja, não consegue se portar como noiva, falta alguma coisa na sua vida. O que nós devemos lembrar, que tudo o que tem sucedido para o mundo são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele virá nas nuvens, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como igreja, o que nós estamos fazendo? Como igreja, como nós estamos agindo? Nós estamos prontos para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens? Ou nós estamos vivendo nesse mundo indiferente? Muitas vezes cada um puxando para um lado. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Quando nós vemos situações como essa que aconteceu com o mundo, a igreja se portou de uma maneira muito estranha. Muito estranha por quê? Porque cada pessoa puxou para um lado. Alguns achavam que era necessário parar, era necessário nós unirmos forças e pararmos por causa da situação. Outros achavam que a igreja deveria lutar e permanecer indiferente à decisão do governo. Mas o que é ser igreja? É nós obedecermos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. É a igreja saber que nós servimos ao Senhor e que nós passaremos por momentos de muito mais dificuldade do que esse que nós passamos agora. Agora foi apenas um princípio, um momento de susto. O que acontecerá depois que essa igreja passar por esse momento desse vírus, coronavírus? Qual a igreja que virá depois disso? As portas da igreja hoje estão fechadas. Algumas pessoas, alguns pastores se uniram e estão aí usando as redes sociais para poder transmitir uma palavra de amparo, uma palavra de amor, uma palavra de vida para os seus fiéis. Mas será que do outro lado, você que está na posição de ouvinte, você está ouvindo o que o seu pastor está falando ali na rede social? Você está ouvindo o que o seu pastor está ocupando o tempo dele para transmitir para você a palavra de Deus através da rede social, por ele ser impedido de estar com você no templo? Ou você está apenas indiferente, ou você achou uma outra coisa para fazer e não pôde estar ali participando do culto online, como estão dizendo, colocando esse nome hoje. Mas nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nós precisamos parar de nós acharmos que cada um precisa fazer o que bem quer, que cada um precisa puxar para o seu lado, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, esquecendo que nós temos de ser um, ser unidade. Um em toda maneira de viver, um em toda maneira de agir. Nós não precisamos estar no mesmo espaço, estar no mesmo templo, mas nós precisamos ser um. E o que a igreja do Brasil está passando hoje? É uma igreja dividida, é uma igreja indiferente. Mas a partir do retorno da igreja para os templos, como essa igreja vai retornar? Como essa igreja vai agir? Como essa igreja vai ser? Reflita isso no seu coração e saiba que igreja somos nós. Sempre nós fomos a igreja. A igreja não é as quatro paredes, a igreja não é aquele templo construído ou aquele salão bem arrumadinho. A igreja é você, sou eu. E a Bíblia diz para nós apresentarmos a Deus o nosso culto racional, o nosso culto com sabedoria, com entendimento.
e sabemos que onde nós estivermos, nós somos igreja. Então, a partir de hoje, reflita numa coisa. Quando chegar o seu horário do culto, dobre o seu joelho em casa. Use aquele espaço que você estaria na igreja, na sua casa, para você fazer o culto de família, para você fazer o culto com seus filhos, para você fazer o culto dentro de casa, já que por causa desse vírus, muitos de nós não podemos sair para as ruas, principalmente pessoas que têm idade igual a minha, mas nós precisamos lembrar que na nossa casa nós somos igreja. Então, igreja, mude o seu conceito, mude a sua maneira de agir e saiba de uma coisa, de todas essas coisas são sinais da vinda de Cristo. Alguém pode dizer, mas isso não é uma perseguição religiosa, porque todo comércio, todo tipo de atividade está impedindo de funcionar. Mas saiba de uma coisa, sempre o alvo do inimigo vai ser a igreja. Sempre o alvo do inimigo vai ser parar essa igreja, parar o povo de Deus. Sempre vai tentar, de uma certa maneira, desestimular a igreja. Como nós vemos, estamos passando um momento da indiferença. Por força desse vírus, as pessoas foram proibidas de se abraçarem, de se cumprimentarem, de fazerem o ósculo santo. Então, em tudo isso, para se preservar, está correto. O governo tem pura obrigação de cuidar dos cidadãos, da população. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que no nosso coração, nós somos igreja. E igreja tem de viver neste mundo como se estivesse no céu. E cada vez que você for fazer alguma coisa, você for agir de alguma maneira, lembre-se de perguntar para Jesus Cristo, Jesus, no meu lugar, o Senhor faria isso? Para nós sabermos que nós devemos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Porque estamos atravessando essa crise para que a igreja saia do sossego, a igreja saia da indiferença, a igreja ore, a igreja vai buscar a Deus, a igreja vai se transformar em um tabernáculo do Espírito Santo, novamente haver batismo no Espírito Santo, novamente haver aquela lágrima, aquele choro, aquele constrangimento de estar na presença do Senhor. Então a igreja, mude o seu conceito. Nós somos a igreja de Cristo e nós temos que ser diferentes. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Sou o pastor Juvenil, dirigente da Igreja Evangélica Cristã Missionária, da Rua Uniflor, número 170, em Itaquaquecetuba. Estou aqui aproveitando o meu tempo para mandar essa mensagem para você nesses momentos difíceis, porque a igreja não pode estar no templo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.